Bom dia a todos, muita gente chegando ainda. Vamos nos acomodando. Como diz a nossa Constituição, essa é a casa do povo, é a casa de todos vocês. Senhoras e senhores, fazer uma homenagem ao Dia do Idoso, a gente tem que fazer sobre duas vertentes. Primeiro, a da homenagem, a da gratidão. Recentemente eu estive em uma reunião que o assessor de um deputado de outro estado disse, e eu peguei para mim essa fala, peguei emprestado: o idoso é o jovem que deu certo. Isso é muito importante. Significa que vocês deram certo, que vocês chegaram onde chegaram e que o Estado brasileiro tem uma dívida de gratidão com vocês. Por quê? Sobreviveram, cada um nas suas adversidades, criaram seus filhos, criaram suas famílias, criaram suas estruturas para que hoje vocês possam estar aqui. Então, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, tem com todos vocês uma dívida de gratidão, assim como eu tenho minha eterna dívida de gratidão com minha mãe, Dona Vilma, que está lá em casa agora. E papai. É porque a minha mãe, minha família é matriarcal e minha mãe sempre mandou e hoje as irmãs mandam e a filha manda e só a mulherada que manda lá em casa. A outra vertente que a gente tem que analisar é a respeito do futuro desses idosos que estão aqui e do futuro principalmente dos idosos que estão chegando. A sociedade brasileira passa por um processo rápido de envelhecimento. Por uma série de fatores, a qualidade de vida melhorou, a previdência social, acesso à vacina, acesso ao SUS, mesmo com todas as suas dificuldades. O Estado brasileiro adotou ao longo das últimas décadas políticas públicas que, ainda que não suficientes, contribuíram para aumentar a expectativa de vida da população brasileira. Em sala de aula, quando eu trabalho esse assunto, eu sou professor de geografia, eu sempre mostro para os jovens uma manchete, capa de jornal, de um acidente que aconteceu em São Paulo em 1907. Sabe como é que é a capa do jornal? Velhinha de 42 anos é atropelada na avenida. Está lá, eu sempre trabalho isso em sala de aula. Velhinha de 42 anos é atropelada na avenida. Hoje, com a qualidade de vida, com tudo, não existe velhinha de 42 e muito menos velhinha de 60. A minha ex-esposa acabou de completar 60 anos e ele disse que esses dias foi estacionar na vaga reservada para idoso e chamaram a atenção dela. Olha, a senhora não pode estacionar aí, mas por quê? Porque está vivendo mais e está vivendo com qualidade de vida e, em geral, isso tem acontecido com a sociedade brasileira. Por outro lado, a expectativa de vida no Brasil aumentou. Se a expectativa de vida aumentou, a taxa de natalidade, a taxa de fecundidade diminuiu drasticamente. E aí, dando uma aula para o Enem, professora Rolane, esses dias com meus alunos lá na Ceilândia, eu peguei lá uma postagenzinha de internet, porque essa molecada é colada na internet, que dizia assim: tenho certeza que nós vamos chegar à extinção em breve. Aí ele colocava lá: minha bisavó, 17 filhos. Minha avó, 12 filhos. Minha mãe, 2 filhos. E eu, a pessoa dizia lá, e eu, um pet. Mas ela completou, e o pet é castrado. Então, gente, essa aulinha, essa brincadeirinha aqui com essa aulinha de geografia, é que é para a gente entender que a população idosa está aumentando rapidamente no seu quantitativo, a população jovem diminui bastante, e aí a gente cria um desequilíbrio populacional. Primeiro que nós teremos, no futuro próximo, poucos jovens inseridos no mercado de trabalho para custear a previdência social de todos os idosos. E, por outro lado, a sociedade brasileira e o Estado não se atentou ainda que esse número de idosos aumenta drasticamente e que nós temos urgente, para ontem, que adotar políticas públicas para acolher a população idosa, para dar a ela condições de bem viver com dignidade,
para assisti-la com previdência e para assisti-la com outros mecanismos sociais necessários para esse bom envelhecer. Saúde públicas, centros de referência de idosos, casas de idosos e por aí vai. Então, a sociedade brasileira, esse parlamento que tem a obrigação de fazer leis, e o Estado brasileiro, ou ele cai na realidade agora, ou nós teremos dificuldades de assimilar todo esse grupo social num futuro próximo. E aí, projetos como o Unicer e a Universidade do Envelhecer têm um papel fundamental. Porque quando a gente coloca um projeto de extensão desse, quando a gente financia um projeto de extensão desse, quando a UNB, de forma até pioneira aqui na região centro-oeste do país, trabalha com isso, ela está dizendo que idosos que estudam, primeiro, eles saem de casa, eles se socializam, eles arrumam um mecanismo de diversão. Mas, acima de tudo, eles adquirem conhecimento para cobrar das autoridades, dos políticos e do Estado brasileiro o cumprimento dos seus direitos. Essa é que é a verdade, e é por isso que é importante a gente financiar projetos como esse. Ou seja, aqui vocês vão aprender, aqui no Digo no Unicer, e cada vez estarem mais aptos a reivindicarem os seus direitos de toda a natureza. Com base nisso, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e que essa sessão solene seja sempre um pontapé para a gente mudar a realidade brasileira e a realidade social dos idosos brasileiros. Se a professora Margot já estiver no ponto aí, a gente pode começar com a professora Margot de forma virtual aí. Está na tela? Não, Estão me ouvindo? Enquanto não achamos a professora Margot, eu passo então a palavra para a senhora Camila Alves Areda, coordenadora geral do programa Universidade do Envelhecer, da Universidade de Brasília. Pode usar ali a tribuna pelo tempo que a senhora achar necessário. Bom dia a todos, todas. Cumprimento, em nome da Unicer, o deputado, o professor Reginaldo Veras. Eu acho tão bonito ele se colocar como professor, e talvez por ter sido professor, tenha essa experiência de falar bonito sem ter uma cola. Estou até com inveja, confesso.